Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália e hoje nós vamos começar a nossa aula 7. E o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver as ligações que se estabelecem entre os átomos. Nós já estudamos os átomos antes, né? Então, o que nós vamos ver hoje são as ligações químicas. Nós temos três tipos de ligações, que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. E a seguir nós vamos ver cada uma delas. Mas para isso, primeiro, a gente vai ver que existem algumas regras sobre como essas ligações são feitas e principalmente o porquê delas serem feitas. Bom, pessoal, como eu falei, existem algumas regras para esses átomos formarem ligações químicas, certo? Então, eu apresento para vocês a regra do octeto. E uma forma da gente entender bem a regra do octeto é a gente fazer uma comparação com a nossa vida. Porque na nossa vida, seja estudando, trabalhando, a gente está sempre buscando uma estabilidade. Pode ser uma estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade física, qualquer tipo de estabilidade. E os átomos, eles são que nem a gente, eles também estão sempre buscando uma estabilidade. Só que no caso dos átomos, a estabilidade que eles buscam é na sua camada de valência. Eles buscam ficar estáveis. E como eles atingem essa estabilidade? Eles atingem essa estabilidade quando eles conseguem ter 8 elétrons em sua camada de valência. Então, quando o átomo ele tem 8 elétrons na sua camada de valência, ele vai estar estável. E aí, como esse átomo consegue atingir esse estado de estabilidade e ter 8 elétrons em sua camada de valência? Ele vai conseguir isso através das ligações químicas que ele vai estabelecer com outros átomos. Além disso, galera, a gente precisa se ligar em duas coisas importantes. Eu vou destacar aqui para vocês. A primeira é que existem dois elementos na tabela, que são o hidrogênio e o hélio, que eles não se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. Eles vão conseguir essa estabilidade tendo apenas 2 elétrons em sua camada de valência. E além disso, a gente precisa saber também que os gases nobres, pela família 8A, ou o grupo 18 da tabela periódica, eles são átomos que já possuem 8 elétrons em sua camada de valência. Então, eles já atingiram essa estabilidade. E por isso, de modo geral, dificilmente eles vão se ligar a outros átomos. Lembrando que o hélio, que é um elemento que se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência, ele é um gás nobre. Por isso, ele também já está estável. Bom, gente, então vamos ver dois exemplos que vão nos mostrar como funciona essa regra do octeto que eu expliquei para você. Quando a gente pega, por exemplo, o elemento cálcio, que tem número atômico Z igual a 20, a gente já sabe que o número atômico é igual ao número de prótons, que é 20. Se ele está eletricamente neutro, ele vai ter 20 elétrons. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente tem isso aqui. E aí, quando a gente conta quantos elétrons tem em cada camada ou nível eletrônico do átomo de cálcio, a gente vai ter isso aqui, ó. Na camada K, nós temos 2 elétrons. Na camada L, nós temos 8 elétrons. Na camada M, nós temos 8 elétrons. E na camada N, nós vamos ter 2 elétrons. O que significa que o átomo de cálcio, ele tem 2 elétrons em sua camada de valência. Então, lembra que eu falei da regra do octeto? O átomo ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência para atingir a estabilidade. Então, por exemplo, o cálcio. Como ele vai atingir essa estabilidade? A gente olha para cá, ó. A camada anterior, que é a camada M, ele tem 8 elétrons. Então, essa camada aqui, ela é estável. Então, o que a gente faz? O cálcio, para ele atingir essa estabilidade, ele vai precisar perder 2 elétrons. Ou seja, essa camada aqui vai sumir. A camada M some. O que significa que a camada M passa a ser a nossa camada de valência. E a camada M, ela tem 8 elétrons. Então, significa que quando o átomo de cálcio ele perde 2 elétrons, ele passa a ser estável, porque ele passa a ter 8 elétrons em sua camada de valência. Já o elemento cloro, esse aqui, de número atômico Z igual a 17, que tem 17 prótons e vai ter essa distribuição eletrônica aqui, quando a gente faz a divisão por camadas ou níveis eletrônicos, a gente vê que na camada K nós temos 2 elétrons, na camada L nós temos 8 elétrons e na camada M, que não está escrito aqui,
mas que é a camada de valência, ele tem 7 elétrons. E o que isso significa? Ele não está estável porque ele só tem 7 elétrons na camada de valência. E para ele atingir essa estabilidade, só falta um elétron, só para chegar a 8 elétrons, certo? Então, para ficar estável, o átomo de cloro ele precisa ganhar um elétron. E aí, a partir desses dois exemplos, a gente pode perceber uma certa tendência. E o que é essa tendência? Ela nos diz que, de modo geral, metais, como por exemplo o cálcio, eles têm uma tendência em perder elétrons, ou seja, em formar cátions para se estabilizar. Já os ametais, como o cloro, eles têm uma tendência em ganhar elétrons, ou seja, eles têm uma tendência em formar ânions para conseguir essa estabilidade. Então, a gente guarda essa informação porque essa informação vai ser importante para a gente entender o que acontece na primeira ligação que a gente vai ver. Bom, galera, e aí a primeira ligação que a gente vai ver é a ligação iônica, que acontece entre um metal e um ametal. Então, o que a gente vai ter? De forma geral, os metais eles são menos eletronegativos, por isso eles repelem elétrons, né? E vão ter uma tendência a doar elétrons. Já os ametais, eles têm uma maior eletronegatividade e por isso eles têm uma tendência maior a atrair elétron para eles. E por isso eles vão ter essa tendência de receber elétron. Então, o que a gente vai entender a partir disso? A gente vai entender que a ligação iônica ela vai acontecer a partir da transferência de elétrons. Ou seja, um metal que possui tendência de doar elétrons vai transferir os seus elétrons para um ametal, que possui essa tendência de receber elétrons. E aí, a partir dessa transferência de elétrons entre um metal e um ametal, se forma uma ligação iônica. E aí, quando uma ligação iônica se formar, a gente vai ter o que nós chamamos de formação de um composto iônico. Esse composto iônico ele vai se formar a partir de um cátion, que se forma quando o metal doa elétron, mais um ânion, que se forma quando o ametal recebe esse elétron doado pelo cátion. E aí, a gente tem uma dica de como a gente descobre qual a fórmula, né, desses compostos iônicos, mas é importante lembrar que quando a gente montar essa ligação iônica e observar essa transferência de elétrons que está acontecendo, a partir disso a gente também consegue montar qual a fórmula desse composto iônico. Mas, de modo geral, a gente vai ter essa fórmula aqui, né? O cátion com uma carga mais x, onde x é um número arbitrário, ou seja, um número qualquer, e um ânion com uma carga menos y, onde o y também é um número qualquer. E aí o que vai acontecer é isso aqui, que vocês estão vendo que eu estou fazendo, ó. E aí é o que a gente observa aqui. A carga do ânion y se transforma aqui no número de átomos do cátion, enquanto que a carga do cátion transforma aqui no número de átomos que nós vamos ter do ânion. A gente vai ver melhor como isso acontece a seguir nos exemplos que a gente vai fazer de formação de ligações iônicas. Bom, gente, eu trago aqui então para vocês o nosso exemplo 1, onde nós vamos ver a formação de uma ligação iônica entre o sódio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal. Então, o que a gente vai ver? A gente tem aqui o sódio com os elétrons, temos a distribuição eletrônica dele, e nós temos aqui a sua divisão entre níveis de energia. 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, e um elétron na camada M, que é a camada de valência dele. Se ele tem um elétron na camada de valência e na camada anterior ele tem 8 elétrons, a gente chega à conclusão de que ele precisa perder um elétron para se tornar estável, ou seja, para ter 8 elétrons em sua camada de valência. Então, é isso que vai acontecer com o sódio. Ele vai perder um elétron. E aí, essa camada L aqui passa a ser a camada de valência do sódio, com 8 elétrons, ou seja, estável. Já o cloro, o ametal, ele tem número atômico 17, tem essa distribuição eletrônica aqui e essa distribuição em níveis de energia. Camada K com 2 elétrons, camada L com 8 elétrons e camada M com 7 elétrons, que é a camada de valência. Ele tem 7 elétrons na camada de valência, então significa que ele precisa ganhar um elétron para atingir a estabilidade na sua camada de valência. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Aqui nós temos a camada de valência do sódio sendo representada com um elétron e aqui a camada de valência do cloro sendo representada com 7 elétrons. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Esse átomo, essas bolinhas, né, esses pontinhos, eles representam os elétrons que estão na camada de valência de cada átomo. Então, a gente tem que esse elétron aqui, que está na camada de valência do sódio, vai ser transferido para o cloro. Desse modo, a gente vai ver que o sódio vai ficar com 8 elétrons
e o cloro também vai ficar com 8 elétrons, ou seja, os dois estão estáveis. E aí nós temos aqui a formação da ligação iônica, o cátion Na+, com o ânion Cl-, nos dando o NaCl, que é o sal de cozinha. Então, a gente tem aqui o NaCl, que é um sal de cozinha, ele é um composto iônico, porque ele é formado a partir de uma ligação iônica. Bom, galera, segundo tipo de ligação que a gente vai estudar é a ligação covalente. A ligação covalente, ela vai acontecer entre dois ametais. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que os ametais, eles possuem uma alta eletronegatividade, ou seja, eles possuem uma tendência muito alta em atrair elétrons para eles, ou seja, em receber elétrons. Então, se a gente está fazendo uma ligação entre dois ametais, ou seja, entre dois átomos que querem receber elétrons, nenhum deles pode doar. Então, uma ligação entre ametais, ambos os átomos vão precisar ganhar elétrons para se estabilizar. E aí, a partir disso, a gente chega à conclusão de que a ligação covalente ela vai acontecer a partir de compartilhamento de elétrons, porque nenhum dos dois átomos que estão ali participando da ligação podem doar, os dois querem receber. Então, eles vão compartilhar esses elétrons para eles poderem se estabilizar, porque eles se ligam sempre procurando essa estabilidade. Bom, então, a gente vai ver agora um exemplo de como se forma uma ligação covalente entre dois ametais, que foi o que a gente viu que acontece nesse tipo de ligação. A gente vai ver, por exemplo, quando dois átomos de oxigênio vão se ligar. O que a gente tem de informação sobre o oxigênio? E aí, o que a gente tem? O oxigênio, ele tem 8 elétrons, porque ele tem número atômico Z igual a 8 e ele está neutro. Ele tem, então, essa distribuição eletrônica aqui, ó, um S2, 2S2, 2P4, 8 elétrons. Significa que na camada K ele vai ter 2 elétrons e na camada L, que é a sua camada de valência, ele vai ter 6 elétrons. Qual é a informação que isso nos dá? A gente conclui a partir disso, né, que o oxigênio, por ter 6 elétrons em sua camada de valência, ele vai precisar de 2 elétrons para completar o octeto e atingir a estabilidade, a partir da regra do octeto que a gente viu. Então, como isso vai acontecer? A gente tem aqui, ó, representado a camada de valência de cada um desses átomos do oxigênio com 6 elétrons, que são esses pontinhos pretos ao redor deles. Aqui nós temos um átomo e aqui outro átomo de oxigênio, cada um com 6 elétrons na camada de valência. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, como o oxigênio, ele é um ametal e ele possui alta eletronegatividade, por isso ele vai atrair elétrons, que um átomo do oxigênio vai compartilhar 2 elétrons com o outro átomo do oxigênio, aqui, ó, onde eu estou circulando para vocês. Quando esses dois átomos compartilham esses 2 elétrons, a gente vai ver aqui, ó, eles vão ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, cada um desses átomos de oxigênio participando da ligação compartilhou 2 elétrons com o outro átomo, formando uma ligação covalente. E aí, a gente vai ter aqui, ó, a nossa fórmula estrutural desse composto, que é o O2. A cada 2 elétrons compartilhados, nós temos a formação de uma ligação. Então, por isso aqui, nós temos o que nós chamamos de ligação dupla. Ó. Cada tracinho desse aqui, ele representa 2 elétrons sendo compartilhados. Bom, galera, a gente viu, né, a regra do octeto que nos diz que os átomos, eles se estabilizam quando eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. Mas a gente vai ter algumas situações em que os átomos, formando determinadas ligações, eles vão ser exceções a essa regra do octeto. Ou seja, eles vão conseguir se estabilizar com menos de 8 ou com mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês para ilustrar isso. O átomo do elemento berílio, quando ele está no composto BeH2 com o hidrogênio, ele vai conseguir se estabilizar com somente 4 elétrons na sua camada de valência. Já o boro, quando é ligado ao flúor no composto BF3, ele vai conseguir se estabilizar somente com 6 elétrons na sua camada de valência. Já o fósforo, por exemplo, quando ligado ao cloro no composto PCl5, ou seja, um fósforo e 5 cloros, esse fósforo ele se estabiliza com 10 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ele se estabiliza com mais de 8 elétrons. São alguns átomos de elementos
que fogem a essa regra do octeto. Bom, pessoal, nós chegamos no nosso terceiro tipo de ligação, que é a ligação metálica. E como o próprio nome diz, essa ligação ela vai ser feita entre dois metais. E aí a informação que a gente já sabe, que a gente já viu, é de que os metais eles possuem uma baixa eletronegatividade, o que significa que eles têm uma tendência maior a doar elétrons do que receber. Então, o que vai acontecer numa ligação metálica? Numa ligação metálica, a gente vai ter ali ambos os participantes da ligação doando elétrons. Então, o que acontece, né, a formação ali de uma, a gente pode chamar de superfície, onde nós temos elétrons disponíveis, porque os metais eles estão buscando doar elétrons para se estabilizar. Então, nós vamos ter ali uma superfície, entre aspas, claro, de elétrons livres entre os metais. Ou seja, esses elétrons eles estão ali fluindo pelos átomos participantes da ligação, no que a gente comumente chama de mar de elétrons. Nós sabemos que os metais são bons condutores de eletricidade. E é justamente por essa característica da ligação metálica ser um mar de elétrons disponíveis. E aí, pessoal, é a partir da ligação metálica que nós vamos ter a formação do que nós chamamos de ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são a combinação entre metais que são feitas para que se possa reunir características de determinados metais de acordo com a finalidade. Por exemplo, é muito utilizado na indústria, onde as pessoas conseguem pegar dois metais que possuem características de interesse nessa indústria e unir numa liga metálica para que essa liga ela tenha característica de ambos esses metais de interesse. E aí, como alguns exemplos de ligas metálicas, nós vamos ter o bronze. O bronze, ele é uma mistura dos metais cobre e estanho. O bronze a gente vê, por exemplo, como eu mostro aqui na figura 1 para vocês, em esculturas de bronze. A gente tem também uma outra liga metálica chamada latão, que a gente pode observar, por exemplo, na produção de parafusos que estão aqui pra gente. E aí o latão, ele é uma liga metálica que é formado a partir da mistura entre os metais cobre e zinco. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós vimos as ligações químicas. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês sabem que qualquer dúvida podem nos procurar. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.